Paz e luz para todos vocês. Em mais um encontro com vocês, aos domingos, para o nosso Evangelho de domingo. Eu quero agradecer por vocês me receberem em seus lares, agradecer pelo carinho, pela companhia que nos tem oferecido nas lives, nos vídeos. E pedir que continue, nos assistindo, deixando seus likes, deixando seus comentários, compartilhando nossos vídeos, nossas lives em suas redes sociais, com seus amigos, para que possamos chegar em um número bem maior de lares. Hoje, nos tempos de hoje, muitos estão precisando de alimentar a alma, e o alimento da alma é a palavra de Deus, É o Evangelho, é a Bíblia, isso é o alimento da nossa alma. Os tempos são difíceis, estão difíceis, E se nós não fortalecermos a nossa alma com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Jesus, a carga fica bem mais pesada na nossa vida. Para aqueles que vão nos assistir pela primeira vez, meu nome é Célia Maria Marques, faço parte do Grupo Espírita de Uberaba, Minas Gerais, e hoje o nosso vídeo é o Evangelho de domingo. Então que vocês possam ficar comigo até no final desse vídeo, deixar o seu like, compartilhar, para que o YouTube entenda que vocês gostam, dos nossos vídeos. Aqueles que não são inscritos, eu peço que se inscreva, ajudando o nosso canal a crescer. E que Jesus, nosso Mestre Maior, possa estar conosco durante esse Evangelho de domingo, trazendo as bênçãos de Deus, trazendo a paz de Deus em nossos corações, em nossas vidas, em nossas dificuldades, nos fortalecendo, para cada minuto do nosso caminhar terreno e nos preparando para uma nova semana. Agora eu vou fazer uma prece de abertura e logo em seguida o Evangelho de domingo. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, Mestre Jesus, nesse momento eu venho agradecer pela semana que se findou, pelas bênçãos incontáveis que foram realizadas em nossas vidas e pedir a sua bênção para esta semana que estamos iniciando. Pedir que a espiritualidade maior esteja conosco, que visite a cada um daqueles que assistir, que estiver conosco no nosso Evangelho de domingo, transformando a água em medicação, levando as bênçãos, o bálsamo salutar, as medicações trazidas dos laboratórios sacrossantos e a paz de Deus na vida de cada um. Pedindo que Jesus, com a sua permissão, prepare cada fração de segundo desta semana que estamos iniciando. E que o Senhor seja a luz que ilumina o nosso coração, a nossa vida, o nosso espírito, a nossa mente, o nosso emocional, a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor.
o perdão de nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal e de praticar o mal, que assim seja. Em nome de Deus e de Jesus, está aberto o nosso Evangelho de domingo. Está lá naquela coisa lá. A leitura do nosso Evangelho hoje é do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, Perdão das Ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em sua acepção, que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limite. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis contra o ataque aos maus procedimentos. E as injúrias, será brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que deseja que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele que te perdoar frequentemente e conta o número de vezes que seu perdão desce para pagar tuas faltas? Escutai, pois, essas respostas de Jesus e, como Pedro, aplicai a vós mesmo. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, mesmo com vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bens amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, está voltado sempre para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, os vossos irmãos, como tendes necessidades que eles vos perdoem. Se os seus atos vos foram pessoalmente prejudiciais, é um motivo a mais para seres indulgente, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum em relevar os erros do vosso irmão, se eles não houvessem feito, senão ofensas leves. Espíritas, não ouvideis jamais que, tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós vos dizeis espírita, sede-o, pois, olvidai o mal que se vos pôde fazer, e não pensais senão uma coisa, o bem que podes realizar. Aquele que entrou neste caminho, dele não deve afastar, mesmo pelo pensamento. Porque sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles estejam despojados de todo sentimento de rancor.
Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode cada noite adormecer dizendo: nada tenho contra o meu irmão. Simeão Bordeaux, 1862. A leitura de hoje vem trazendo o ensinamento de Jesus, que é o perdão das ofensas. Talvez seja das leis de Deus, dos ensinamentos de Jesus, a mais difícil de se cumprir. Porque o nosso coração, ainda muito preso nas coisas materiais, sempre guarda aquela dor de quando somos feridos, de quando somos magoados. Sentimos profundamente feridos em nosso orgulho quando alguém faz algo que faz nossa alma doer. Quando alguém fala uma palavra que fere o nosso orgulho, que fere a nossa sensibilidade. E Jesus, quando passou pela terra, deu vários exemplos, não só nessa conversa com Pedro, mas em várias outras, né? Que o perdão, que o esquecimento das ofensas que não são feitas é uma grande virtude para aquele que sabe perdoar, para aquele que sabe relevar, para aquele que, toma aquela agressão ou aquela tristeza em conta de se colocar no lugar do ofensor, em conta de se colocar dentro dos ensinamentos de Deus. No tempo de Moisés se dizia dente por dente, olho por olho. Quer dizer, você me dá uma bofetada e eu te revido com outra. Você me fala uma palavra agressiva e eu retribuo com agressividade. E Jesus, enviado por Deus para mudar esse conceito, viveu cada ensinamento com exemplo. Ele falava, mas ele exemplificava. Ele ensinava: se alguém quiser te obrigar a dar 1000 passos com ele, dá mais 1000. Se alguém quiser tomar tua túnica, ofereça também a tua capa. Isso ele fazia sem hesitar. Ele disse a Pedro: perdoarás sem limite. Quando Pedro perguntou para ele se seria até 70 vezes que a gente deveria perdoar alguém que nos ofende, ele respondeu: perdoarás 70 vezes 7 vezes. Perdoarás sem limite. Quantas vezes a ofensa te for feita, perdoarás. Porque aquele que se rebaixa, Deus o levantará.
Aquele que se humilhar diante do opressor será visto por Deus e será restaurado. Quando alguém te bater na face esquerda, ofereça-lhe a outra. Era esses os ensinamentos de Jesus. E hoje, quem de nós está aptos para seguir esses exemplos? Não tomado ao pé da letra, e às vezes sim, tomado ao pé da letra. Se sentimos magoado, mesmo que não revidemos com palavra, nós revidamos com sentimento, com pensamentos de amargura, que pode ferir o seu opressor tanto quanto mais se você revidasse com um soco, com outra palavra de agressão, com uma bofetada. Nós sabemos que o pensamento, ele toma forma. E que conforme o que pensarmos, nós podemos fazer o nosso irmão sentir um peso tão grande e prejudicar até a sua matéria, ficar doente, ter um reflexo ruim na sua vida pessoal. E não é isso que Jesus nos ensina. Não é isso que Ele espera de nós. Ele espera de nós a humildade. Ele espera que nós dominemos dentro de nós o orgulho. Porque o que causa em nós a humilhação, a raiva, a cólera, né? Todos esses, o sentimento de ódio, de desejo de vingança, é uma coisinha chamada orgulho. Que possamos tomar os ensinamentos de Jesus, combatendo em nós o orgulho, fazendo nascer dentro do nosso coração a humildade, a serenidade de compreender os nossos irmãos. Quando Jesus ensina para a gente que devemos amar os nossos inimigos, Ele está dizendo, jogue fora todo o seu orgulho e mesmo que te estejas muito ferido, com muita dor por algo causado pelo teu inimigo, se coloque a se colocar, a imaginar como nosso irmão estaria naquele momento, o que ele estaria sentindo naquele momento. Ele não pediu para que você amasse como você ama seu filho, seu marido, seus irmãos, seus pais. Não. Ele pediu para você perdoar aquela ofensa, aquele mal. Perdoar como? Não desejando o mal de volta para aquela pessoa. Não desejando vingar-se dele por aquele ferimento que ele te causou. Não se alegrando com as coisas ruins que acontecerem a ele. Isso é perdão. Perdão das ofensas. E só consegue realmente realizar esse ato aquela pessoa que procura seguir os ensinamentos de Jesus verdadeiramente.
que sabe, né, que estamos aqui para ajustes de desajustes de vidas passadas. E estamos aqui para aprender a compreender que muitas das vezes, quando alguém nos fere com palavras, com ações, aquela pessoa está passando por um momento tão difícil que ele acaba por descontar aquela dor, aquele sofrimento que ele está vivendo nas outras pessoas. Né? Às vezes o dia dele está sendo tão difícil que ele se acha no direito de agredir as outras pessoas para descontar aquela dor, aquele incômodo, aquela angústia, aquela vergonha, aquele mal-estar que ele está sentindo. É difícil, como eu disse no início, talvez seja um dos ensinamentos de Jesus mais difícil de se cumprir. Como perdoar aquele que talvez tirou a vida de alguém que você amava muito, que você ama muito. Como perdoar um assassino? Jesus perdoou não um, mas vários, porque Jesus foi assassinado. Ele foi crucificado, né? Foi humilhado, foi açoitado, e as suas últimas palavras foram de perdão para todos aqueles que lhe ultrajou. Temos essa capacidade? Não, ainda não temos. Ainda estamos lentamente nos aperfeiçoando. Mas nós já aprendemos um pouquinho. Que é pelo menos não desejar o mal de volta para ele. Que é, no lugar de desejarmos o mal, enviar uma prece por ele e por nós também. Porque a prece é um remédio que cura qualquer dor, qualquer sentimento. A mágoa, o ódio, a vingança só aumenta a sua dor, seu sofrimento. Se ainda não temos a capacidade de perdoar, vamos aprender a rezar, orar pelo nosso ofensor, pelo nosso agressor e por nós mesmos. E assim nós vamos estar dando os primeiros passos para seguir os ensinamentos de Jesus. Esse é meu comentário, né, da leitura do Evangelho do dia de hoje. Agora eu quero que vocês se preparem para receber o passe astral enquanto eu faço a leitura desse livrinho maravilhoso que o nosso irmão Clayton Levi psicografou, ditado por irmã Sheila, que é uma mensagem para se refletir durante toda a semana. Enquanto vocês ouvem a mensagem, a espiritualidade maior vai estar aplicando um passe astral, fluidificando a aguinha de vocês. O tempo.
O tempo é bênção divina que merece respeito. Cada hora que passa é contrato de terra, pronto a responder, conforme o tipo de semeadura. Bem usado, converte-se em manancial de bênção, favorecendo o progresso. Desprezado, termina tomando pelas ervas daninhas do vício, que conduz à estagnação. Aprende a confiar em Deus e no tempo. Mesmo ante as situações aflitivas, não te apartes do bem, semeando o amor conforme tuas forças. Se fizerdes o melhor ao teu alcance, o tempo se transformará em emissário divino, trazendo-te a paz imorredoura nos domínios da consciência. Quer dizer, diante de qualquer situação que estejamos vivendo, que estejamos passando, vamos confiar em Deus. Vamos entregar a Ele com confiança, sabendo que o tempo de Deus é perfeito, que Ele nunca atrasa e que Ele nunca adianta, que Ele nos chega no momento exato em que estejamos precisando, que estejamos necessitados da sua luz, do seu amparo, de sermos libertados, de sermos amparados, de vencermos quaisquer que sejam as dificuldades do momento, de conquistarmos aquele sonho, de vermos o nosso corpo físico, que talvez esteja com algum processo de enfermidade alojado no nosso corpo físico, no nosso corpo mental, no corpo emocional, no corpo espiritual, ser curado. Mas nunca, nunca desvalorize o tempo. O tempo que nós precisamos de confiar em Deus para termos a resposta de nossas orações, para termos a nossa vitória diante de qualquer prova, de qualquer doença, de qualquer dificuldade. Vamos confiar em Deus e no tempo dele. O irmão Franklin costuma dizer que no tempo da nossa vida, em todas as situações que estejamos vivendo, cada dia que se passa é um dia a menos. Um dia a menos para tudo aquilo que nós vivemos. Seja para a felicidade, seja para a própria vida, seja para as doenças que estão alojadas em nosso corpo, seja para conquistarmos o nosso sonho, em tudo. Quando vocês estiverem muito desesperados, muito aflitos, com alguma coisa, pense, hoje é um dia menos no tempo de Deus para me chegar à resposta dele. Convido vocês para estar conosco na live da noite de hoje, com o nosso irmão Isaías, na leitura das cartas de psicografia. Convido vocês para conhecerem o irmão Franklin no trabalho de assistência e cura. Convido vocês para conhecer a nossa casa, os nossos trabalhos. Convido vocês para assistir às nossas lives. A de estudo já tem um tempinho que não está sendo realizado por alguns probleminhas, que já estão sendo
resolvidos, mas que voltaremos com a nossa live de estudo, porque é muito importante. O estudo é muito importante para todos nós. É onde a gente aprende a compreender o alimento da alma, que é as palavras e os ensinamentos de Jesus. Para vir na nossa casa, das 12 às 13h30, receber o passe. Para participar do estudo da terça-feira, às 19h30. Para trabalho de psicografia, na quinta-feira, às 19 horas. Para assistência e cura com o Dr. Starley, às 19 horas. E aos domingos, que eu já disse, né? Irmão Franklin. E a nossa live. Convido vocês para conhecer a família Irmão Franklin. E agora agradeço pelo tempo que vocês me receberam, que vocês estiveram comigo. Muito obrigada. Muito obrigada por esse companheirismo que me permite gravar esse vídeo, de fazer esse evangelho de domingo, de iniciar a semana com Jesus caminhando conosco. Eu desejo a cada um paz e luz. E que a paz de Deus seja na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua família, na sua vida financeira, em todas as áreas da sua vida, a cada dia, que a paz de Deus esteja convosco. Um beijo e toda a minha gratidão por vocês me fazerem companhia.